Esse aqui é o melhor notebook gamer barato do Brasil, o Lenovo Lock Essential. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e hoje vou falar desse notebook gamer que me surpreendeu muito positivamente e eu recomendo demais se você quiser um notebook de entrada, mesmo ele tendo alguns pontos negativos que eu vou falar tudo nesse vídeo. Mas eu já adianto que se você quiser comprar o Lock, é só dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição. Aproveita e participa do nosso grupo aberto de promoções, que lá, além da gente conversar com vocês, né, os comentários são abertos, ele já apareceu por menos de R$ 4.400 com 16 GB de RAM, o que é um excelente preço. E olha, eu vou começar falando do design dessa máquina, que eu gostei bastante. É um notebook gamer com um design mais modesto, que lembra um pouco um notebook de produtividade, um notebook mais intermediário. Eu gosto que não chama atenção. E eu levo muito a sério a frase, o que não é visto não é lembrado. E para mim isso é um ponto positivo, porque você pode levar para a faculdade, para o escritório, para o trabalho, e ninguém vai perceber que é um notebook gamer. Ele tem um design muito inspirado na linha IdeaPad da Lenovo. Inclusive, se você olha e compara com o IdeaPad 3, o IdeaPad 3i, ele é praticamente igual, porém com um hardware bem mais potente, com um hardware de notebook gamer. Mas como ele é de entrada, ele é um notebook todo de plástico. O que eu gostei foi que seu plástico é um plástico bem acabado, liso e que não mostra tanto marca de dedo. Mostra mais um pouquinho aqui atrás, como vocês podem ver, na tampa dele, onde temos o escrito Lock, só que aqui no teclado e na região do palm rest não mostra tanto, o que é muito bom, porque a gente vai ficar trabalhando com a mão em cima do computador. De portas ele é bem caprichado. Do lado esquerdo temos a entrada padrão de carregar da Lenovo, entrada de internet RJ45, saída HDMI 2.1 que está ligada diretamente na placa de vídeo dedicada, USB tipo A 3.2, USB tipo C 3.2 sem DisplayPort ou possibilidade de carregar o notebook, isso é um ponto um pouco negativo, e entrada P2 combo para você ligar um headset. Do outro lado temos outra USB tipo A 3.2, bem legal, e ainda entrada para cartão SD, que como criador de conteúdo eu fico muito feliz com isso. Eu só tiro o cartão da câmera e descarrego os gigas de arquivo rapidamente no laptop. De peso, é um notebook gamer bem leve, com cerca de 1.8 kg, é um laptop que não vai pesar muito em sua mochila. Ponto muito positivo para a Lenovo, porque notebook gamer normalmente está acima dos 2 kg. E o que é legal é que ele é leve, mas tem um hardware muito bacana. Debaixo do capô temos um Core i5 12450HX, processador de 8 núcleos, sendo 4 de performance e 4 de eficiência. É também um processador com 12 threads. Temos aqui uma RTX 3050 de 6 GB com 65 watts de TGP, 512 GB de SSD NVMe do tipo Gen 4, que tem velocidade bem legal, pegando mais de 4.5 GB de leitura e mais de 2 GB de escrita, o que é bem bacana. E ainda, no caso dessa máquina que eu comprei, que é a mais simples, 8 GB de RAM DDR5, tá? Porém, dá para fazer upgrade, que é muito fácil, mas tem um ponto negativo. Abrindo o Lock Essential, dá para ver como seu hardware é organizado e mostra que até foi bem compactado nessa carcaça que é inspirada no IdeaPad. Só que a gente já tem um ponto negativo que vocês podem ver aí. Ele tem apenas um slot de memória RAM DDR5. Nossa, Gabriel, não vou comprar por causa disso. Calma, escuta o que eu tenho para falar. Por ser DDR5, mesmo com pente, já roda em Dual Channel. E vocês vão observar nos testes que a performance é muito boa. O ponto negativo é que você não consegue usar esse pente que já veio nele para fazer upgrade, né? Você tem que tirar esse e colocar um outro. Então você tira esse e coloca um de 16 GB ou 32. E o máximo que a gente pode chegar de upgrade é 32 GB, o que assim é mais que o suficiente para, acho que todo mundo, desde as pessoas que vão trabalhar com modelagem 3D, com programação, com edição de vídeo, até para quem vai usar mais leve o sistema. Se você comprar com 8 GB de RAM, eu recomendo fazer pelo menos um upgrade para 16, eu vou deixar o link também dos pentes compatíveis aqui embaixo, tá? Mas se você comprar já com 16 GB de RAM, pô, tá tranquilo. Aí é só se você vai editar muito vídeo e sente necessidade, você faz upgrade para 32. Temos também um SSD de 512 GB, igual comentei, Gen 4, só que ele é do tamanho 2242, é o tamanho mais reduzidinho, é o mesmo
SSD que o Legion Go usa, tá? E o ponto negativo aqui também é que o outro slot que a gente tem para colocar um segundo SSD usa esse mesmo tipo de SSD 2242, que é um pouquinho mais caro, beleza? Isso eu não gostei muito. E agora vamos falar então dos testes de performance dessa máquina, que eu gostei bastante. Lembrando que como eu comprei com 8 GB, eu vou testar primeiro com 8 GB de RAM, tá? E depois eu fiz upgrade para 16 e vou mostrar para vocês o comparativo. Coloquei primeiro o Cyberpunk 2077 no preset alto, e com o pente de 8 GB de RAM original, ele rodou o jogo até muito bem. 58 frames por segundo de média com a textura no alto em Full HD, pra mim é um excelente resultado. Gostei também das temperaturas, já vou comentar sobre isso, mas cara, a Lenovo mandou bem no arrefecimento dessa máquina, e assim, tá super aprovado para jogar Cyberpunk. Counter-Strike 2 em Full HD com tudo no baixo, eu também gostei do desempenho. Eu consegui 135 frames por segundo de média e um gameplay bem estável, sem stutterings, travamentos ou quedas bruscas de FPS. Acaba que, como sempre, eu fechei tudo e deixei só o CS rodando, tá? Então se você comprar com 8 GB de RAM, vai ter que fazer isso. Dá pra ver que a RAM tava bem lotada, tá? Mas deu pra jogar de boa. Eu testei também o Oblivion, inclusive eu tenho que agradecer novamente a Bethesda por ter cedido uma key aqui pra gente testar o jogo. É um jogo novo, ainda não está 100% otimizado no PC, muita gente está reclamando de stutterings. E com 8 GB, ele até dá uma mensagem de erro falando que, olha, a gente não recomenda abrir com 8 GB de RAM, continue por sua conta e risco. Mas ele rodou. Só que dá pra perceber que mesmo com tudo no baixo, o FSR no modo desempenho não estava legal. O jogo estava com muito stuttering, a RAM estava assim, lotada, pedindo ajuda, pedindo socorro, e o jogo não estava rodando muito bem, pessoal, estava bem instável. Eu fiz então um upgrade para 16 GB, abri ele lá, né? Peguei uma memória de 16 na mesma frequência, 5600 MHz, e rodei os mesmos testes. O interessante é que nem todo jogo teve uma melhora significativa. Por exemplo, Cyberpunk 2077, saímos de 58 frames para 60. Não teve muita diferença. Eu até coloquei o Forza Horizon 5, que antes eu não mostrei para vocês, né? Mas eu fiz o comparativo também com as duas memórias e, gente, deu um frame a mais com 16 GB de RAM. Estranho, né? Mas é por causa disso, eu fechei tudo que estava no fundo, fechei antivírus, fechei tudo e deixei só rodando o jogo, coisa que você não vai fazer. Você abrir um Discord aí, um Chrome aí, já vai pesar e a performance vai ser diferente. No CS2 eu senti um pouquinho mais de diferença, tá? Ele rodou com 145 frames de média, o que é uma melhora considerável, eu senti o jogo mais estável. Mas o que mudou da água para o vinho foi o Oblivion, que olha a diferença no gráfico, meus amigos. Com 16 GB de RAM e com 8. Cara, de fato, Oblivion, se você quiser jogar esse jogo da Bethesda, tem que colocar pelo menos 16 GB de RAM. Eu não vou mentir que ainda assim eu observei alguns stutterings, alguns picos, né, no gráfico, algumas travadinhas rápidas, mas foi bem menos, nada que atrapalhe a jogatina, nada que atrapalhe a diversão, diferente de jogar com 8 GB de RAM. E olha, mais uma vez, eu deixava só o game aberto, tá? Para ter o melhor desempenho. E no dia a dia, né, no uso real, isso não vai acontecer. Você vai deixar um Discord no fundo para conversar com seus amigos, algumas abas abertas no Chrome, sei lá, um Spotify rodando, alguns programas também rodando no fundo, antivírus. Então, se você comprar a versão com 8 GB de RAM, já compra um pente extra de 16 ou 32 para fazer upgrade, que vai melhorar demais a performance no geral do computador. Eu fiquei impressionado foi com a temperatura do notebook. Mesmo com apenas um fan, sério, quando eu abri ele, eu falei, cara, apenas um fan, esse computador vai fritar. Mas na verdade, mesmo com apenas um fan, a Lenovo conseguiu deixar o processador uma temperatura bem legal de trabalho, sem perder desempenho. Opa! Gente, a luz acabou de dar uma piscada aqui, pera aí. Pera aí que o no break segurou tudo. Mas como eu estava falando da temperatura, né? Diferente do Gaming 3i que a gente tinha antes, que assim, ele fritava bastante, você tinha que colocar às vezes no modo silencioso ou no modo automático para diminuir a temperatura. Nesse daqui eu rodei no modo desempenho, que é o modo mais forte de performance, e eu gostei demais da temperatura dele, tá? Você pode jogar sem se preocupar com isso.
Sobre bateria, aqui nos meus testes foram cerca de 3 horas e meia navegando na internet, escrevendo roteiros e tudo mais, com uso leve, beleza? Não foi jogando. Teve gente que já comentou aí que conseguiu mais de 4 horas reproduzindo vídeo e com uso leve também, mas não foi o meu caso. Não é uma bateria boa para um laptop de produtividade, né? Se fosse um notebook só de produtividade, sem placa dedicada, não seria uma bateria tão legal. Mas por ser um notebook gamer, tá ok, ainda mais pelo preço dele. Inclusive eu tenho que falar algo antes que alguém comente aqui embaixo, porque outros amigos youtubers aqui testaram o notebook bem no lançamento, né? E tiveram o problema do computador descarregar a bateria enquanto jogava muito tempo, enquanto realizava muitos testes. Eu realizei vários benchmarks aqui, testei demais e não tive esse problema, tá? Eu não percebi a bateria descarregando a ponto dela ir para 80%, 70%. O carregador de 135 watts aguentou bem os testes, beleza? Provavelmente teve algum update de BIOS e tudo mais que resolveu esse problema. E algo que a Lenovo fez um upgrade bem legal foi a tela. A gente antes tinha 60 Hz na linha de entrada da Lenovo, né? Agora uma tela de 144 Hz, ou seja, uma altíssima taxa de atualização, o que é ótimo para jogos competitivos, e ainda tem 100% do aspecto sRGB. Ou seja, é um notebook de entrada, né? Um notebook gamer de entrada, com uma boa tela para você trabalhar com imagem, para você trabalhar com edição de vídeo. É uma tela bem bonita. O que eu achei que deixou a desejar foi sua webcam, uma webcam 720p, que hoje em dia não é tão legal. Mesmo sendo um notebook de entrada, não um notebook gamer de entrada, eu acho que se colocasse Full HD ia ser uma webcam bem melhor. E dá pra ver que a textura, olha, dá uma estourada, não é muito boa não, tá bom? Pra reunião vai quebrar o galho. Algo que é muito bom nesse computador, aliás, em todos os notebooks da Lenovo, é o seu teclado. É um teclado muito bom, o espaçamento entre as teclas é muito bom, tem um feedback muito preciso, tá? É muito confortável digitar nele e é a BNT2. Para mim, a Lenovo manda muito bem nos teclados e se continuar assim, eu vou sempre elogiar. Eu esqueci de falar também que ele é retroiluminado, o que é muito bom. O trackpad é um trackpad simples, pequeno para o padrão de hoje em dia, o dedo desliza bem, tem os gestos do Windows, mas, mais uma vez, para o padrão de hoje é pequeno. Porém, pela faixa de preço do notebook, eu achei ok, beleza? Mas Gabriel, resume aí pra gente. Fala os pontos negativos e também fala se vale a pena comprar esse computador. Olha, eu já adianto que pelo preço de até R$ 4.400 com esse hardware, com a RTX 3050 e o Core i5 de 12ª geração, é um excelente notebook. Não é um notebook perfeito. Os pontos negativos que mais me incomodam nesse computador é, por exemplo, eu queria que o USB-C dele tivesse saída de vídeo para ligar 2 monitores externos, infelizmente não tem. Apenas um slot de RAM. Me incomoda mais isso, que a gente faz upgrade e fica com o pente original dele dando sopa aqui. Poxa, se tivesse 2 slots, você só comprava um pente extra e aproveitava o que veio no seu computador, né? E para mim, a escolha de SSD do tipo 2242 deixa o upgrade de armazenamento bem mais caro. Um SSD de 1TB desse tamanho custa mais de R$800, enquanto do tamanho tradicional, 2280, é bem mais barato. Eu posso também falar da dobradiça dele, que é uma dobradiça mais rígida, tá? Você também não consegue abrir ele com uma mão, mas isso é algo só para deixar atento, você abrir com mais cuidado, para não forçar aqui a carcaça dele, né? A carcaça de plástico e não quebrar, tá? Eu não acho que vocês terão problemas com a dobradiça dele, é só tomar esse cuidado. Mas mesmo com esses pontos negativos, eu acho que é um excelente notebook que mescla produtividade e jogatina, tá? E se você comprar ele, você não irá se arrepender. Eu gostei demais do peso dele, é um computador gamer bem leve, o hardware não deixa a desejar. E se você estiver saindo de um game 3i, ou até mesmo de um Acer Nitro 5 com o GTX 1650, ou às vezes até um notebook com o RTX 2050, será um excelente upgrade, beleza? Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Fui, pessoal!